E aí, pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindo ao Mundo FIV, bem-vindo ao Mundo FIV. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Acho que não se inscreve até o final do vídeo. Se você gostar do vídeo, se você gostar dos outros conteúdos que a gente tem, se inscreva, ativa as notificações que, de fato, a gente só sabe o quanto isso é importante. Acho que quem é consumidor do YouTube vê que todos os vídeos as pessoas pedem. E por que as pessoas pedem? Porque isso faz uma diferença absurda mesmo para quem cria os conteúdos, beleza? Pessoal, queria que vocês conhecessem o Baby Center também, que é o nosso centro de reprodução humana. Vou pedir para a Nicole colocar nosso site aqui na descrição do vídeo, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, por que não estão conseguindo engravidar, se vocês conhecerem alguém que não está conseguindo engravidar, entre em contato com a gente tem uma equipe especializada para atender esses casais inférteis. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é endometriose. Endometriose é um tema bem importante. Quem me conhece já, meus alunos que assistem os vídeos, as pacientes, ou todo mundo que, se você é novo, não me conhece ainda, sabe que eu gosto muito do tema. Eu estudei o tema profundamente, né, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, é minha linha de pesquisa hoje, junto com a infertilidade. Então, acho que dá para a gente falar bastante sobre endometriose. E o tema de hoje surgiu de uma dúvida. Eu sempre, em consulta, eu falo sobre endometriose superficial, endometriose profunda. Então, o vídeo de hoje a gente vai explicar quais são os tipos de endometriose, por que elas são diferentes, para vocês entenderem, e tem alguns outros pontos da endometriose que a gente queria falar para vocês, algumas outras perguntas que surgiram juntas, a gente pensou em pôr tudo junto no mesmo vídeo e responder para vocês. Endometriose na adolescência, se existe ou não existe, e quais são as perspectivas de tratamento, o que a gente tem de tratamento, o que está mudando, o que vem para frente. Então acho que vai ficar um vídeo bem legal. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Legal, pessoal, vamos lá. Endometriose, quantos tipos existem? Bom, aqui tem uma coisa importante. Primeiro a gente tem que escolher qual classificação a gente quer usar para falar dos tipos, mas o que eu trouxe aqui é para falar basicamente como a gente divide, do ponto de vista lato sensu, que a gente fala do ponto de vista abrangente, como a gente divide as endometrioses, tá bom? Uma das principais classificações é a classificação da Sociedade Americana de Reprodução Humana, a ASRM. A ASRM classifica a endometriose em estadios, estádio 1, 2, 3 e 4. E isso está relacionado à quantidade de endometriose que você tem na pelve. Quanto mais doença, maior o estadiamento, tá bom? Eu acho que esse é um ponto que o médico pode te explicar ali, qual que é o seu estadiamento, quais que são as repercussões do seu estadiamento, como que a gente classifica tudo isso. Mas tem uma outra classificação que é bem interessante, que simplifica um pouco as coisas, são 3 tipos principais de endometriose. Quais são eles? A endometriose superficial, a endometriose profunda e a endometriose especificamente no ovário, que a gente chama de endometrioma. Basicamente, por que a gente faz essa divisão? Porque são características distintas entre elas, elas realmente mudam um pouquinho. Tem alguns autores, alguns pesquisadores que falam ali de endometriose superficial ou profunda no ovário, mas basicamente quase ninguém usa essa classificação, então a gente pode falar que existem esses 3 tipos, tá bom? Bom, para explicar esses 3 tipos, eu queria falar um pouquinho que a endometriose é uma doença benigna. Quando você estuda a medicina, você sabe que existem doenças que são características, como as doenças autoimunes, por exemplo, como as doenças benignas e como as doenças malignas. Doenças malignas são doenças que perdem o controle, são doenças que não são infecciosas a princípio e que são doenças que você perde o controle da multiplicação celular, que é o grupo ali dos cânceres, né? Toda a oncologia trata de doenças malignas. Bom, a endometriose está na classificação de doença benigna. Ela cresce, ela progride, ela destrói o tecido vizinho, mas ela não é considerada um câncer. Ela não tem essa classificação. Então a gente não consegue entender por que em algum momento a endometriose para de progredir e ela não vira um câncer. Assim, a única diferença, ela é uma doença muito parecida com o câncer, ela destrói, ela cresce, mas em algum momento ela para de crescer e as coisas acontecem. Claro que existem várias teorias para isso, eu não vou explicar tudo aqui para vocês, senão vai ficar um vídeo muito chato, ia virar um vídeo muito teórico, mas basicamente é uma doença benigna que progride. Bom, para diferenciar a endometriose superficial e profunda, a endometriose superficial ela é uma que não invade o tecido onde ela está instalada mais do que meio centímetro ali.
do tecido onde ela está invadindo. A endometriose profunda é a endometriose que entra dentro do tecido, invade o tecido e tem uma classificação histológica. O que é isso? Para você saber realmente se é uma endometriose superficial ou uma endometriose profunda, você precisa ver se ela invade ou não o tecido. Isso, na maioria das vezes, só é possível ver em pacientes que fizeram cirurgia, ou seja, pacientes que tiraram um tecido ali, olharam o tecido penetrado ali na pelve da paciente, tá bom? Então, a endometriose superficial, o que é? É a endometriose que não aprofunda muito no tecido, e normalmente a extensão da doença está ligada à profundidade. Quanto maior a doença, maior a chance em algum ponto ali da paciente ter uma endometriose profunda. A endometriose superficial, então, não invade mais do que meio, normalmente são doenças iniciais. A endometriose profunda são doenças que invadem o tecido e normalmente está ligada a mais quantidade de doença, chamada de endometriose profunda. Fora isso, a endometriose ela pode afetar ou não o ovário. De novo, várias teorias aqui. Ela pode ela pode estar na cápsula periovariana e infiltrar o ovário. Ela pode nascer ali dentro. Tem várias teorias ali do endometrioma. Mas basicamente o endometrioma de ovário é a endometriose dentro do ovário. E por que a gente classifica assim também? Porque histologicamente, até o aspecto cirúrgico é muito diferente da endometriose pélvica. A endometriose é uma doença mais fibrótica, você tem fibrose, você tem pontos vermelhos, pontos pretos. A endometriose do ovário, o endometrioma, ele forma um cisto chamado de cisto de chocolate. Ele fica sangrando ali dentro, o corpo fica consumindo aquela hemosiderina, aquela secreção amarronzada que tem ali no ovário, e forma esse cisto chamado cisto de chocolate. Por incrível que pareça, com a cronicidade, aquele conteúdo que sai do ovário parece de verdade um chocolate. Assim. Parece uma secreção de chocolate, aqueles chocolates de fábrica que ficam movimentando aqueles chocolates líquidos, aquilo realmente é um endometrioma. Parece aquela secreção, realmente lembra bem. Tá bom? Então já classificamos o que é endometriose. A gente tem vários vídeos no canal sobre endometriose. Se vocês quiserem, coloca aqui embaixo, se vocês quiserem que a gente faça uma playlist só de endometriose, para a gente resumir todas as informações para vocês, acho que é legal. E aí vocês vão ter bastante informação ali sobre endometriose. Bom, um ponto que veio junto na pergunta é endometriose na adolescência. Existe ou não existe? Existe sim. Inclusive eu, quando fiquei nos Estados Unidos, eu fiquei com um grande pesquisador de endometriose na adolescência. Na grande maioria das vezes são endometrioses superficiais, assim, não são endometrioses muito profundas, mas não é impossível de ver esses casos mais avançados em pacientes na adolescência. Ainda não deu tempo ali de progredir essas coisas, tá bom? Essa progressão. Beleza? Legal, pessoal. Muito bom, muito bom. E o final, então? Bom, endometriose na adolescência já existe, né? São os pacientes que têm muita dor pélvica após as primeiras menstruações. E o último é perspectivas de tratamento. Eu acho que o que eu queria falar de tratamento é que o tratamento da endometriose ele avança cada vez mais. Por quê? Porque é uma doença que tem uma incidência muito alta. Né? A incidência da doença é muito alta, então a indústria sempre está atrás ali de remédios novos. Mas basicamente tudo que está envolvido ao tratamento da dor está evoluindo, né? Até o uso de derivados de THC para melhorar pacientes com dor crônica. Então acupuntura, analgesia, anti-inflamatório, os remédios que tratam dor crônica. E um outro lado é como ser seletivo em bloquear a menstruação da paciente, em bloquear o eixo, usar anti-hormônio, esse tipo de coisa para tratamento clínico. Então, as progesteronas novas, os GnRHs de uso inalatório, por exemplo, nasal, esse tipo de coisa são uma promessa ali para o tratamento da endometriose, tá bom? O grande problema é que existe um trade-off do hormônio. Quando você bloqueia muito o hormônio, as pacientes têm todos os sintomas da falta do hormônio. Quando você libera o hormônio, a paciente pode ter resposta das lesões ali, que são típicas de necessidades do endometrioma, da endometriose pélvica. Beleza? E o final, as cirurgias também estão melhorando cada vez mais, as imagens estão melhorando, o 3D está melhorando, então a gente de fato está evoluindo no tratamento cirúrgico também da endometriose. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo pelo tema, pelas perguntas. Deixa aqui inscrito se você ficou com alguma pergunta aqui de endometriose. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu, um abraço.